O próximo passo agora é fazer a análise, né, desse algoritmo. Então, essa análise ela fica um pouco parecida lá com o que a gente tinha na análise da vez passada, porque quando a gente quebrava a relação de recorrência entre caso de base e caso não base, né? Vou colocar assim aqui que é não base. Ainda assim, a gente tinha que separar os casos de não base em dois casos específicos. Da vez passada, era como se a gente tivesse separado entre o x igual a v de b e o x diferente de v de b. Tá? Porque era assim que o algoritmo funcionava da vez passada. Agora aqui pra gente não é assim, ó. Vou voltar um pouquinho só pra gente ver o algoritmo aqui. Então aqui está aqui o algoritmo. Se você não cai no caso base, se você não cai aqui, você acaba vindo para cá. E aí você vai executar isso ou isso. Isso ou isso. Depende do quê? Depende disso daqui. Ó. Se o x é maior igual do que o v de b, ou se... Lembra que aqui é como se tivesse o senão, né? Senão, que aqui é o x menor do que v de b. Tá? Então, se eu não estou na base, né, aqui é não é base, e aqui é base. Né? Então, se eu não estou na base, eu tenho duas linhas de execução aí. Uma se acontecer uma coisa, a outra se acontecer a outra coisa. E aí a gente acaba escrevendo aqui a nossa relação de recorrência dessa forma aqui. Tá? Bom, não importa se aqui é maior, igual, menor, ou que nem na aula passada que era igual ou diferente. A gente tem esse problema de não saber contar as coisas aqui da relação de recorrência de maneira precisa se a gente não quebrar em melhor caso e pior caso. Tá? Então, bom, aqui, como sempre... Tá? Acho que eu me adiantei um pouquinho aqui, mas a gente está contando o número de comparações com elementos do vetor, igual a gente fez na vez passada. Tá? Então, só para voltando um pouquinho aqui, ó, no caso base, aqui, ó, no caso base, a gente não faz nenhuma comparação com o elemento do vetor, a gente faz uma comparação, mas não é com o elemento do vetor. No caso não base, se o x for maior ou igual do que v de b, eu faço uma comparação, que é justamente essa daqui. Agora, no caso não base, mas quando o x é menor do que v de b, aí eu faço essa comparação aqui, que é justamente para eu saber que eu não tenho que seguir por essa linha, mas tenho que seguir por essa. Então eu faço uma comparação mais a quantidade recursiva de comparações que é feita pela busca sequencial. Então o raciocínio é exatamente o mesmo daquela busca da aula passada, tá? Por isso que fica assim, ó, 0 no caso base, 1 no caso que é não base, mas se eu testar que x é maior do que v de b, e aí 1 mais o número de comparações recursivas, aqui agora para o b menos 1, né? Então isso aqui era do a até o b, aqui é do a até o b menos 1, tá? E como sempre a gente gosta de, para não ficar assim dessa forma aqui suja, né? A gente gosta de transformar isso daqui em função de n, tá? Em função de n, onde n o que é o número de elementos do nosso vetor, é o tamanho aí da nossa entrada. Então, assim, usando também a mesma coisa que a gente fez na aula passada, né? Aquele C+. C+ era o pior caso, né? Era eu pegar todos os possíveis, a quantidade de comparações para todas as instâncias de tamanho n, né? E pegar o maior de todas. Isso é o pior caso, tá? E aqui é o contrário, pegar todas as possíveis quantidades de comparações feitas para todos os vetores de tamanho igual, n, mas pegar o menor de todos. Então, isso daqui seria o menor caso. Tá? Quais são os casos em que eu tenho o pior caso? Né? Quais são as entradas que me dão o pior caso e quais são as entradas que me dão
melhor dos casos, tá? Então, no pior dos casos, é se eu tiver que ir até o final do vetor, né? Começo lá da última posição e vou, né, sempre andando até o início, né, do vetor, até devolver lá tipo A-1, né? Que é aquele caso base, tá? E na melhor dos casos eu acabo encontrando logo de cara também o elemento que eu estou buscando. Então, eu posso escrever assim, ó. O C de mais, ele vai ser 0, tá? Se o n for igual a 0, que é o tamanho do meu vetor, da onde que saiu esse n igual a 0? Saiu daqui, ó. A maior do que b significa que o teu vetor tem tamanho menor do que 1, tá? A gente já fez essa conta aqui, né, para relacionar a e b com o tamanho de n, tá? E agora, no pior dos casos, a gente compara duas coisas, porque a gente tem dois casos aqui. Se a gente quer o pior, a gente compara qual que é o pior entre esse e esse, tá? Qual que é o que vai dar um maior número. E tá aqui, ó, é o maior entre 1 e esse outro número aqui. Mas a gente sabe que isso daqui é pelo menos 0, né? Então, para o pior caso, o max entre 1 e 1 mais C mais de n menos 1 é como se fosse somente essa parte aqui, 1 mais C mais de n menos 1, tá? Para o C menos é o contrário, né? Porque o C menos, se eu vou comparar os dois possíveis casos ali, eu tenho que pegar o menor. Então, qual que é o menor entre 1? Tem dois elementos aqui comparando o menor, né? Dois elementos no meu conjunto, o 1 e o 1 mais uma coisa aqui que é crescente, né? Esse C mais de n, ele é 0 ou até mais, tá? Então, o menor com certeza é o 1. Então, o menor é basicamente o 1, e a gente ignora todo esse resto aqui. Tá? Então, aqui já ficou claro, já ficou óbvio que o melhor dos casos é uma comparação só, né? Isso se teu vetor tiver pelo menos um elemento, tá? E aí, para o pior caso, a gente tem essa outra relação de recorrência que a gente já viu na aula passada, tá? Que, inclusive, aqui está errado. Aqui faltou mais um aqui, né? Mais um, tá? Aqui faltou mais um. Essa, então, é a análise de pior caso, né? O C mais aqui. Então, resolvendo a recorrência, isso aqui vai dar n, né? Então, assim, só para... Eu não vou refazer aqui com calma, mas só para lembrar como é que a gente fazia para resolver essa recorrência, era aquela história de ir abrindo a recorrência, tá? Então, a gente colocava aqui a definição recursiva dela e ia abrindo, né, esses termos recursivos aqui. Então, você ia ficar com 1 mais C mais de n menos 2, tá? Aí ia ficar com 1 mais C mais, né? Se abrisse aqui, né? Abrisse aqui assim. C mais de n menos 3. E assim por diante. Você ia acabar identificando um padrão que seria I mais C mais de n menos I. E você ia entender que isso daqui parava quando o I fosse igual a n. Porque quando o I fosse igual a n, você chega na base, que é 0, né? E aí você substituindo o valor de I encontrado, você ia chegar com n mais C mais de 0. Isso daqui é igual a n, porque C mais de 0 é o próprio 0, tá? Por isso que a gente chegou com n aqui. E, do mesmo modo ali, né? Quando a gente acabou ignorando aquele termo recursivo lá naquela recorrência, a gente só ficou assim, ó, com 1 aqui, né? Se o teu vetor pelo menos tem um tamanho viável aí, pelo menos um elemento, você vai ter que fazer uma comparação no melhor dos casos possíveis, tá? Então, essa daqui, a análise, ela não é... Ela é bem parecida, ela na verdade é tipo igual, né, o que a gente fez na análise da aula passada. A conclusão que a gente chega aqui é assim:
Para toda a instância XVAB do problema busca em vetor ordenado, tá? Com A menor ou igual que B, né? O algoritmo busca sequencial efetua entre 1 e N. Entre 1 e N comparações com elementos de V. Tá, o N aqui ele só colocou em termos aqui do B menos A mais 1, mas tanto faz. Tá? Entre 1 e N comparações com elementos de V. E se você for olhar isso daqui, é exatamente a mesma coisa que é igual, né, a busca em vetor não ordenado. Não ordenado. Tá? Por que esse teorema é exatamente igual à busca em vetor não ordenado? Porque a gente analisou o melhor dos mundos e o pior dos mundos. Tá? Então, não importa se o teu vetor está ordenado ou não, no pior dos mundos você vai ter que olhar todo mundo, né? Todos os elementos do vetor. E no melhor dos mundos você só acaba olhando um. Né? Então isso significa, professor, que não vale a pena eu ordenar? Não, não é isso. Significa que, na teoria, tá? Isso aqui é um teorema em que a gente analisou uma situação muito controlada, né? Quais são essas situações controladas? É pior caso e melhor caso. Nessas duas situações controladas, o resultado é o mesmo. Tá? Só que o mundo não é só totalmente pessimista e totalmente otimista. Né? A gente tem o meio termo aí. Então, na prática, obviamente, se você está trabalhando com vetor ordenado, é esperado que você pare antes. Tá? Então, isso me leva a uma outra discussão. Né? Para que serve eu provar esses tempos de execução aqui? Sendo que na teoria eles acabam assim não refletindo exatamente o que acontece na prática. Tá? Bom, essa é uma discussão assim bem complicada, mas primeira das coisas é que eu não estou mostrando tudo que existe sobre o assunto aqui para vocês. Eu poderia fazer uma análise um pouco mais complicada disso daqui, uma análise média. Talvez a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí uma ideia de como é que as coisas funcionam. Só que começa a ficar um pouquinho complicado para a gente fazer aqui. Então dá para você trabalhar desse lado teórico, olhando a coisa média. E aí ela reflete bem a realidade. Tá? Mas nem sempre você consegue trabalhar na parte teórica, assim, analisando os algoritmos, para ver o que se reflete na prática. Mas aí entra em outras questões, né? Porque o que significa, o que acontece bem na prática? Quando você executa uma bateria de experimentos, né? Estou falando de coisas experimentais agora, não coisas demonstradas, igual essa a gente está fazendo. O que significa você executar um experimento médio, né? Um experimento em que as coisas vão bem na média. Então isso te traz aí vários questionamentos aí, sabe? Então você olhar as duas coisas, sempre olhar a teoria, olhar também os experimentos, a prática, né? Sempre vale a pena você olhar sempre dos dois lados, tá? Uma coisa acaba puxando a outra ali, acaba um se apoiando no outro, tá? Bom, então assim, a aula de hoje é essa daqui. A próxima aula aí a gente vai continuar trabalhando com a busca em vetor ordenado, né, que é um problema computacional, mas a gente vai propor outro algoritmo. Né? O mesmo problema a gente pode ter mais do que um algoritmo e a gente vai ver o famoso algoritmo da busca binária.